Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início às nossas reuniões dos dias de domingo. Vou solicitar a Mirella para fazer a prece de abertura. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, hoje, agora e sempre. E assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no livro Vinha de Luz, médium Chico Xavier e o Espírito Emmanuel, que vem nos dando valiosos ensinamentos dentro do campo do Evangelho, dentro do campo do amor, dentro do campo do perdão. E a lição de hoje é a de número 72. Não as palavras. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportamos à obra, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais, visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muitas vezes, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual cego ou aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis, anticonceituação dessa natureza. É que, comumente, se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio fim. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo. Usar enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germes para que frutifiquem mais tarde. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo serão objeto das atenções do médico. Em todos os tempos, mesmo porque o verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. Todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. Não ouvides, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tentem fazer a construção íntima da sabedoria e do amor. Muito difícil de ser realizada, na verdade, mas, por isso mesmo, sublimada e eterna. Não as palavras. Prestemos bem, né? Notemos bem a respeito dessa temática, na onde ela entra no campo verbalista, né? No campo, talvez, das grandes oratórias, né? E tudo mais. E aí, Emmanuel, ele vem trazendo, né, essa lição, este ensinamento, da seguinte forma. Ele coleta ali, em Paulo, Coríntios, capítulo 4, versículo 19, este trecho. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras do que andam inchados, mas a virtude. Ou seja, não do palavrório, não dos grandes comícios e das grandes oratórias,
mas sim no trabalho edificante, nas virtudes, no que realmente importa. E Emmanuel começa da seguinte maneira: Cristo e seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras dos que vivem a falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. E qual que é essa construção? Vejamos bem. Claro que em todos os tempos, como nós já muitas das vezes estudamos, houve pensadores, houve profetas, houve filósofos que nos colaboraram, que por vezes nos instruíram, e aí eu estou falando de todos os tempos, né? Notemos que a construção e o desenvolvimento do planeta Terra, ela ocorreu por volta de 4,5 bilhões de anos atrás. Mas é óbvio que dentro do campo, né, dentro até mesmo do campo da condição do mundo primitivo e, posteriormente, do mundo de provas e expiações, e tão logo o mundo de generação, houve estes filósofos, estes pensadores, profetas que nos auxiliaram, cada momento, dentro do campo da realidade espiritual que cada um e que a sociedade e que a humanidade carregava, dava a sua contribuição. Mas Jesus Cristo, ele veio para consolidar esta construção aí, esse desenvolvimento moral, e nós devemos nos agregar, nos apegarmos, porque é a mudança, é a renúncia, é a vontade que nós temos de ter de melhorarmos espiritualmente, no campo moral principalmente, para auxiliar nessa construção. E olha que interessante essa parte aqui, ó. Ele não veio para né, conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que identificaram com o espírito imperecível, que não se perde, da construção evangélica. E qual que é a construção evangélica? Porque vejamos bem, Jesus Cristo veio, nos ensinou muito, 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 muito. Suas palavras ficam por todo e sempre dentro do campo da escola cristã, da escola espiritual, né? Para que nós pudéssemos utilizar-se dos ensinamentos dele para o nosso proveito, para o proveito do próximo. E aí Jesus, quando convida nós para trabalharmos, porque o trabalho, e esse trabalho edificante, ele vai ser uma construção prática de tudo do que as palavras, de um certo modo, nos nortearam. Mas o que acontece hoje, né, ainda? E claro que isso é uma condição evolutiva. E talvez as palavras, elas sim, são ditosas, são verbos, talvez muitas vezes romantizados. Isso, né, é bonito, porém a mão à obra, ela é um pouco mais, vamos dizer assim, responsabilidade maior no trabalho cristão. Ele é um trabalho, mais. Então, o Rangel está aqui falando agora, e ele fala sobre o perdão. Mas será que o Rangel pratica o perdão? Eu falo para vocês sem titubear. Eu me esforço bastante. Mas é difícil. É difícil porque eu carrego um orgulho. Ah, o orgulho. O orgulho, ele é
ele é a chaga mesmo da humanidade, e ele é complicado. Porém, eu procuro, dentro dos ensinamentos, me esforçar o máximo para que que eu mude, que eu edifique mais o meu espírito, e que automaticamente, dentro desse esforço, procuro mais edificar as obras divinas, as necessidades da humanidade. Eu procuro, mas, ao mesmo tempo, a renúncia é muito difícil. Ah, renúncia. Ai, como é difícil quando uma pessoa coloca em xeque a minha, talvez, integridade. Como é difícil quando a pessoa coloca em xeque a minha paciência, que não adquiri ainda. Fica difícil, é complicado, sim. Porém, nós estamos aqui estudando para encontrar as vias de fato que nós devemos proceder dentro desse campo, que é o campo do trabalho cristão, é o campo do trabalho divino. E nós retornamos aqui na Terra com esse propósito, principalmente, no propósito de acertarmos os nossos relacionamentos, né? Bem o sabemos e tanto estudamos isso, né? Nossos trajetos, a nossa vida espiritual de múltiplas existências, de relações conturbadas. Desenvolver o perdão, que é um trabalho no campo divino, a ter a renúncia, como já foi dito, né? Tentar exaurir de nós, excluir mesmo de nós todo vício moral que carregamos. Isso faz parte do campo do trabalho. Faz parte do campo do trabalho, porque isso vai colaborar com o próximo, inclusive. Vai colaborar com o próximo. É indubitável, ou seja, sem dúvidas, que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportamos às obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais, visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Quando a gente fala no campo, principalmente da caridade, porque é aqui que está querendo, né, nos levar a esse entendimento. Quando nós vamos trabalhar no campo da caridade, talvez a caridade mais, vamos dizer assim, visível é a material. E quando eu falo visível, eu não estou querendo falar que aquele que está pautado na caridade queira, por uma questão de status ou de realmente querer, né, aparecer. Não estou tratando disso. Não estou falando a respeito disso. Mas, por vezes, surge no campo do trabalho caridoso algo do tipo assim: nossa, eu não estou tendo nem para mim, como eu vou ajudar para ele? Como eu vou ajudar ele? Como eu vou ajudar ela? Ah, mas aquele ali eu não vou ajudar, não, porque aquele ali, ele, vamos dizer assim, né? Ele se tornou aquilo profissional, né? Ele pede dinheiro, ele é isso, ele se tornou um profissional dessa área. Ou eu vou ter que ganhar na loteria para poder ajudar. Ou a humanidade, ela ainda, de um certo modo, e claro, não obstante, né? Tem que ser também, né? Porque, por exemplo, aqueles que passam fome, deem de comer, né? Aqueles que têm sede, deem de beber. Então, claro que nós temos esse campo literal e material aí para se tratar também, é óbvio, isso é fato. Nós temos a miséria, é fato. Aqueles que são desprovidos de bens materiais e até dos bens necessários, é fato. Então, a gente está falando do material. Isso é certo. E isso não tem que ser minimizado. Porém, o quanto que eu posso contribuir dentro do campo
caridoso dentro do campo do trabalho divino, que não requer só o material. E isso, de repente, não é nem um trabalho, vamos dizer assim. É um trabalho porque vai ser trabalhoso, mas não é um trabalho, tipo, que você vai ter que sair a campo. O perdão dentro de um lar. Perdão. Ele é um trabalho. É um trabalho. É um trabalho edificante, inclusive. Né? Ser resiliente. Mas ser resiliente com a métrica da lógica. Saber que, sim, eu tenho que passar por alguns campos de provas e expiações, que eu tenho que né, passar por algumas necessidades, mas essa resiliência não significa desistir. Essa resiliência é saber que eu tenho que passar por uma etapa, por um trajeto, mas sempre procurando, talvez, resolver também. Né? Então, isso é importante também a gente entender. Então, existem vários movimentos que não seja aquele trabalho de forma efetiva, né, no mundo afora, que auxilia nós dentro da seara, aquela seara que Jesus Cristo mesmo nos orientou, né, que grande é a seara e poucos ceifeiros. Então, essa seara. É importante nós compreendermos isso. É importante nós termos piedade. É importante nós termos uma palavra amiga para aqueles que passam por um momento de dor, de sofrimentos de todos os tipos, né? É importante. Claro que ainda o visual, ele ainda é chamativo e tudo mais, né? E assim, ele se mistura com a caridade nesse mundo. Ele ainda se mistura com a, entre aspas, esmola. E não é isso. Não é isso. Nós, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, na onde Allan Kardec e toda a espiritualidade vem nos mostrar o verdadeiro significado de várias passagens e ensinamentos do Cristo, e bem o sabemos como que funciona. Lembremos-nos que, por exemplo, a parábola do óbolo da viúva, que a princípio mostra num tom literal uma caridade, né? Uma caridade material, mas no entendimento moral vai muito além. Você doar de si para o próximo, quer dizer, doar o que tem. Repara, o óbolo da viúva é ela doar tudo o que ela tinha. Nós, no campo moral, doar tudo o que nós podemos oferecer de bom. É o que nós temos. É o que nós temos, né? E tantos outros, né? A gente fala do campo das parábolas, que a gente pode pegar cada ponto também de cada parábola que traz a questão da caridade, tirando a própria passagem do Cristo, que fora da caridade não há salvação, né? É muito significativo. Toda a lição de Jesus Cristo para conosco, ele é muito significativo no campo do entendimento, e por isso que, de um certo modo, Emmanuel, dentro desse campo religioso e de filosofar mesmo, né? A filosofia e a religião, ele vem nos ajudar bastante no nosso modus operandi de viver, né? Como que nós deveríamos, porque nada é forçado, o convite foi dado, mas como nós deveríamos viver e conviver dentro da humanidade. Muita vez, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, e aí, claro, que a gente sempre vai fazer as readequações, né? Porque, gente, de tempo em tempo, os livros, as literaturas, os vocabulários, eles são tratados de uma maneira... E assim, eu só vou
praticamente assim, meio que ratificar aqui, tá? Muitas vezes as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, e aqui Emmanuel cita qual o cego ou o aleijado, né? Hoje nós sabemos que são pessoas portadoras de deficiência, né? Ou pessoas com deficiências, né? É importante nós entenderem isso. E aqui, claro que Emmanuel ele cita desse modo, porque ele vai completar com o seguinte termo aqui, ó. Acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante a conceituação dessa natureza. Ó, vamos de novo, ó. Muitas vezes as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, os, né, portadores de deficiência, ou pessoas com deficiência, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante conceituação dessa natureza. Imaginemos bem, nós sabemos que toda a realidade é do espírito e nós carregamos dentro de uma encarnação, né, dentro do campo de prova e expiação mesmo, né, a questão de que nós temos que passar por algumas situações. Relembremos que nós espíritas cabe, né, a responsabilidade de não julgarmos o que aquela pessoa ali deve ter feito isso na outra vida. Essa deve ter. Não. O nosso campo é o campo da piedade fraternal, é o campo do auxílio, é o auxílio. Porém, nós sabemos que existe um histórico que nós carregamos de, por exemplo, essa pessoa com deficiência, ela pode já ter vindo desde da nascença dele, né, dessa encarnação, ela pode ter, de um certo modo, por alguma ocasião, ter acontecido, né, na encarnação atual. Independente de um ou de outro, é importante entender que aqui, Emmanuel, ele trata de como se elas se sentissem aniquiladas, né, como se não tivesse uma possibilidade de algo que seja mais proveitoso ou algo do tipo, né? Mas aí, Emmanuel, né, dentro desse campo, é que comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Que é isso? A realidade do espírito, ele faz, né, de um certo modo, trazer para o corpo espiritual e automaticamente no corpo material, que é a ferramenta que nós temos aqui na encarnação, para a gente passar por umas determinadas condições e desenvolver determinados trabalhos. Não existe uma aniquilação, Rangel, mas existe alguns casos que a pessoa ela vem totalmente, né, comprometido o corpo ao ponto de não conseguir executar nada. Sim, inclusive o corpo funciona praticamente como uma prisão por uma realidade de espírito, né? Mas o espírito muitas das vezes está ali. Ele está ali, ele está de um certo modo aprendendo de uma maneira direta ou indireta. Rangel, mas tem pessoas que têm paralisia cerebral, que por vezes parece que não tem, né, uma condição muito avançada, ou existe algumas pessoas com microcefalia que realmente parece, olha, gente, ali tem um espírito. Ele pode estar cercado por esse corpo ali, pode estar limitado, enfim. Mas sim, existe um espírito em evolução. Não se aniquila uma existência. Não se perde existência. O que se tem ali são apenas objetos de evolução. E olha, o espírito ele pode estar o mais distante possível dentro do campo convencional da vida humana, mas está ali, ele está evoluindo. E olha, por vezes, está escutando, olha, por vezes, sente. Olha, então é importante nós compreendermos isso. Não há terra arrasada. Não há terra arrasada, não. Cada qual, no seu campo e no seu trajeto,
do entendimento. E reforço aqui, ó, olha que Emmanuel diz, é que comumente se esquece o homem das obras de santificação. O que é santificação? É se tornar-se santo? Não necessariamente, mas é melhorar-se. E se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. É evoluir, é renunciar. E olha, por vezes também, dentro desses campos de provações muito pesadas, principalmente quando se refere ao corpo material, né? É para realmente que talvez, por uma maneira ou de outra, não estava conseguindo eficiência dentro do campo da evolução, e foi necessário vir desse jeito aqui. Nós temos no campo, né, principalmente dos romances espíritas, várias informações trazidas pela espiritualidade, inclusive, dentro de realidade de espíritos que, por vezes, reencarnavam e, por se atentar contra a própria existência, numa outra existência, vinha já limitado mais um pouco, e aí, mesmo assim, ainda se atentava, e aí, na outra existência, vinha mais um pouco, ao ponto de tirar naquele momento, todas as condições de se atentar contra a própria existência, para que ele consiga passar por aquele estágio. Porque lembremos, é um plano de provas e expiações, mas é um planeta escola, é um planeta hospital, é um planeta de recuperação, é um planeta que é para nós, assim, tudo que há de melhor na nossa condição. Então, prestemos bastante atenção nisto também. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo. Usar a enxada de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia do coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem, e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germes para que se frutifiquem mais tarde. Olha que interessante. Reparem bem no que Emmanuel, dentro de um campo de raciocínio, porque ele ainda continua naquela ideia das pessoas que, né, têm o corpo, têm os seus limites e tudo mais, mas ele fala assim, ó, que é importante que talvez, que pela nossa própria escolha, é difícil seguir um caminho do bem. É difícil não cair nas tentações. É difícil seguir a porta estreita ou entrar pela porta estreita. E é mais fácil, dentro dos vícios que carregamos morais, ir pela porta larga. Emmanuel, ele está querendo retratar isso, e que, por vezes, é necessário, dentro dos mecanismos divinos, que nós, né, de um certo modo, venha para cá, numa reencarnação, já com algumas, podemos dizer assim, características no corpo que nos impedem de determinados movimentos. Então, isso é notório, inclusive, né? Eu, particularmente, isso não me coloca numa posição de espírito evoluído, não, tá? Mas eu não bebo bebida alcoólica. Mas, olha, se eu quisesse, não poderia também, porque eu tenho um fígado um pouco não muito legal. Mas não, eu lá de trás já eu optei por não, eu não quero, não gosto. Mas se caso acontecesse, o meu fígado, o meu órgão, ele é o meu alarme. Ele, não, você não vai poder, né? Pessoas que vêm, e aí vamos lá, com intolerâncias na alimentação. Nossa, mas antigamente não existia isso. Olha, gente, sempre existiu. Intolerância a glúten, intolerância à lactose, intolerância e tal. Antigamente não existia. Por isso que existe a evolução, para entender que o seu corpo tem os seus limites, tem as suas realidades também do espírito.
E olha, isso vem também como um chamativo para que, talvez em um outro momento, em uma outra existência, eu utilizei de maneira desequilibrada um determinado tipo de alimentação e tudo mais, que faz com que eu me regre aqui, mesmo não querendo. Mesmo não querendo. Opa, não dá, né? Olha, as pessoas passíveis, né, de uma... E aí vamos lá, vamos falar dessas doenças autoimunes, como a diabetes. Opa, você vai ter que equilibrar. Senão, né, a máquina, ela vai sentir o efeito. Então, você vai ter que... Olha só, olha quantos são os processos de reeducação espiritual. Os processos, né? Por vezes, a gente pode cair no caminho, nas falas humanas, de tipo, pô, aquela pessoa já vem tão desde cedo, né? Com um determinado tipo de enfermidade, de doença, né? De deficiência e tudo mais, e outro chegando até longeva idade sem passar por nada, e aí por isso que cai tanto na questão do ateísmo, né? De não acreditar que existe um Deus, ou se houver um Deus, que ele não é justo, né? E tudo mais. E por isso que, por vezes, a gente coloca-se dentro das convenções humanas, se deparando com esse tipo de fala. Emmanuel, ele nos traz as ideias e as percepções de uma maneira muito fina e sutil, e isso nos faz cada vez mais aprendermos nesse campo, né? É lógico que as palavras dos que não vivem inchados, né? De personalismo serão objeto de atenções do mestre, em todos os tempos, mesmo porque o verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. Agora, Emmanuel, ele traz a questão seguinte, não é que você não deva conversar, não é que você não deva tentar levar o evangelho, que você não deva falar sobre as coisas de Deus e todos os seus, né? Não é isso. E sim, Deus, Jesus, nosso mestre, ele valida isso. Inclusive, ele utiliza o termo de inchado aqui, né? Tem pessoas que, né, falam muito, né? São inchadas. Em todos os tempos, mesmo que o verbo é também a força sagrada que esclarece e edifica. Urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. É um ponto para a gente ficar muito atento. Por quê? Será que, de um certo modo, dentro do campo do estudo, dentro do campo das palestras, dentro do campo do ensinamento cristão, será que as palavras que eu utilizo é para suprir o meu próprio ego? Ou é para auxiliar? Né? Então, isso é importante. Porém, as práticas que Cristo nos norteou, elas são mais, vamos dizer assim, meritórias. Elas são mais justificáveis. Continuamos no campo da evangelização, mas também ficamos no campo do trabalho edificante. Saber, e sempre nós tratamos aqui, tanto no campo presencial quanto no campo do estudo aqui, Fabiano fala muito desse campo, desse momento também, que é aquela pessoa que palestra aqui na frente e aquele que senta lá na última fileira. Quando chega no plano espiritual, aquele que está na última fileira está notoriamente num nível um pouco acima na evolução moral.
E aí aquele que palestrava, mas como assim? Como? Eu falava, você estava lá. Eu fazia. Então, nós precisamos a gente precisa ficar muito atento com relação a isso. Nesse campo do trabalho, no campo do trabalho edificador, né? É isso. Isso serve, e nós falamos muito da doutrina espírita, mas a gente está falando de humanidade. Independente do campo, do grupo religioso, independente se for cristão ou não, o importante é o trabalho dentro da caridade, da bondade e do amor. Último parágrafo. Não ouvides, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada na verdade, mas, por isso mesmo, sublimada e eterna. Olha, quando falamos de eternidade, é uma bênção. Claro que nós não podemos deixar, né, nem para o inverno, nem para o sábado. A gente tem que se esforçar que esse trabalho ele seja o quanto antes possível. Porém, nós temos, né? Deus nos concede o tempo que for necessário para que nós, dentro desse campo da obra divina, né? Como aqui diz mesmo, né? Nessa reforma íntima, na onde, dentro do campo da sabedoria e do amor, nós possamos cada vez mais fazer com que o nosso espírito, que é a verdade, o nosso espírito, é a nossa realidade, né? Que ele cada vez mais, dentro do campo do amor, da renúncia, da piedade, da fraternidade, do perdão, possamos melhorar cada vez mais o nosso moral. A próxima lição do Vinha de Luz, que é daqui 2 semanas, é a de número 73, vai falar dos falatórios. Então, nós estamos num campo aqui bem voltados para as palavras, né? Bem voltados para palavras. Hoje foi o não às palavras e a lição número 73 é sobre os falatórios. E na semana que vem, se Deus assim o permitir, né? Estaremos com a continuação do Livro dos Espíritos. Alguém quer comentar algo? Fiquem à vontade. Então, vamos para a conclusão e o encerramento dos nossos estudos de hoje. E antes de solicitar ao Luiz Fabiano a prece de encerramento, elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus e os amigos espirituais, novamente, trabalhando os nossos fluidos e energias para o bem, que possam ser irradiados, norteados para aqueles irmãos e irmãs que estão passando pelas dificuldades, pelas provas e expiações, pelas enfermidades e doenças, para aqueles irmãos e irmãs que estão em condição de rua, para aqueles que estão nos seus sofrimentos silenciosos, possam também receber essa carga de fluidos benéficos, seja levada àqueles que estão nos hospitais, nas casas de repouso, nas casas de acolhimento e recuperação, seja levado àqueles que desencarnaram e que talvez ainda não estão entendendo o que está acontecendo, acreditam estar encarnados ainda. Espiritualidade maior possam colaborar com o resgate deles e também que eles possam aceitar com bastante humildade este socorro,
seja levado àqueles que estão nas regiões inferiores da espiritualidade, que também possam ser acolhidos, mas também, ao mesmo tempo, eles possam despertar e aceitar esse auxílio fraterno. Seja levado àqueles que estão em recuperação nos hospitais espirituais, nas casas de recuperações espirituais, que tão logo também estarão servindo fraternalmente ao próximo, e um agradecimento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por tanta bênção que nos são direcionada, por tantas oportunidades que nos são concedidas. Fabiano, você faz a prece de encerramento? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, tia Ivanete, tia Marlene, Fabiana, a Viviane e a Júlia, que esteve conosco aqui no Momento Síncrono, seja também para a Mirella, a Vitória, a Rafaela, a todos os nossos familiares, amigos, vizinhos, humanidade. Que tenhamos um domingo e uma semana de muita paz e luz, que abençoado já bem sabemos que somos. Se Deus quiser e assim permitir, domingo que vem estaremos aqui novamente nesse campo do estudo da doutrina espírita e do cristianismo vivo. Obrigado. Bom domingo para todos, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, que assim seja.